Boa tarde, pessoal. Então, hoje vamos continuar aqui com as reações de substituição nucleofílicas, nesse caso, com perda do oxigênio nos compostos carbonílicos. Continuando a aula anterior, né, de adição e substituição dos compostos carbonílicos, hoje a gente vai ver uma classe diferente de substituição nucleofílica, onde acontece a perda do oxigênio. Então, anteriormente, nós vimos as adições, né, nucleofílicas na carbonila, por exemplo, na formação de álcoois terciários, né, quando a gente adicionava um nucleófilo do tipo carbânio, como advindo de um reagente de Grignard, a gente tinha a formação de um álcool terciário, né? Vimos também reações de substituição nucleofílica na carbonila, como essa representada, onde o nucleófilo ataca a nossa carbonila, forma-se um intermediário tetraédrico e, na sequência, a saída de um grupo de saída, formando novamente um composto carbonílico trigonal, né? Só que ainda mantendo o oxigênio carbonílico. Já dessa vez nós vamos olhar para reações aonde ocorre a adição na carbonila, formação de um intermediário tetraédrico e perda do oxigênio carbonílico, como aqui neste exemplo representado entre essa amina e essa cetona. E aqui também nós temos um aldeído reagindo com um diálcool, né, o etileno glicol, sob catálise ácida, formando essa dioxolana e havendo a perda do oxigênio carbonílico. Então, os aldeídos reagem com os álcoois formando os M-acetais. Então, quando a gente pega este aldeído, acetaldeído, e coloca ele em contato com o metanol, nós observamos que a solução correspondente, né, resultante dessa mistura, ela não tem pico representativo na região carbonílica no infravermelho, que é em torno de 1.600 a 1.800, né, o número de onda, correspondente ao tiramento C-O. Mas nós observamos que existe uma frequência de estiramento na região do grupo OH, que é de 3.000 a 3.500. Quando você tenta purificar essa mistura para obter o produto com a hidroxila, você não consegue purificar, você obtém novamente só os reagentes de partida, que são o acetaldeído e o metanol, né? Então, essa reação ocorre uma reação, então, se a gente tem a perda da carbonila e formação de hidroxila, ocorre uma reação, né, que é essa reação aqui representada abaixo, mas que é uma reação cuja constante de equilíbrio dela é baixinha, né? Não, a gente não tem a formação de um produto muito estável na reação, que é este composto aqui correspondente, onde a gente tem essa hidroxila, tá? E ligada com o metanol aqui no composto, onde era o carbono carbonílico, tá? Então, por isso que a gente observa aqui no infravermelho essa frequência de estiramento correspondente ao H, porque a gente tem esse composto que tem hidroxila, quaternário. E este composto aqui a gente chama ele de M-acetal. A formação do M-acetal não é muito favorecida, a constante de equilíbrio é baixa, como vocês podem ver, que é de aproximadamente meio, né, que é dada por essa expressão aqui, o M-acetal sobre o aldeído e sobre a concentração de metanol. Então, continuando essa mesma reação, né, a reação de formação desses M-acetais, elas podem ser catalisadas tanto por ácido quanto por base. No primeiro exemplo, a gente tem a formação de um M-acetal catalisada por ácido. Então, o nosso acetaldeído, ele vai capturar um hidrogênio ácido no meio, né, reacional, vai sofrer a protonação na carbonila, formando o íon oxônio correspondente dessa protonação, o que vai tornar a carbonila mais eletrofílica, mais reativa, e na sequência, o que vai acontecer? O nosso metanol, o álcool, vai atacar a carbonila eletrofílica, formando um intermediário tetraédrico, tá? Que também vai ter um íon oxônio ainda, decorrente do ataque do metanol. Desfaz o oxônio aqui da hidroxila, por conta que o par de elétrons vai para o oxigênio, na hora que ocorre o ataque, mas a gente continua com o íon oxônio decorrente do ataque do metanol. E na sequência, com deslocamento de próton, perda de próton, a gente então obtém o nosso M-acetal correspondente, tá?
a catálise básica ela vai atuar de uma outra forma. Não vai tornar a carbonila mais reativa, como aconteceu aqui, mas sim ela vai desprotonar o álcool para torná-lo mais nucleofílico. E ele sendo mais nucleofílico, então ele pode então atacar uma carbonila de um acetaldeído que não está ativada, que não é tão eletrofílica quanto é necessário para essa reação. Tá? Então ataca, forma-se o nosso intermediário tetraédrico, cuja o oxigênio negativo que se formou do ataque do nosso íon metóxido, né, aqui formou-se uma carga negativa no oxigênio. Essa carga negativa vai capturar um hidrogênio do solvente e vai dar origem, então, ao M-acetal correspondente, dessa vez catalisado por base. Bom, os acetais, os M-acetais, né, são compostos que têm uma certa instabilidade, não tem uma constante de equilíbrio da formação muito alta, porque eles não são tão estáveis, né? Então eles se decompõem facilmente. Por isso que é difícil de conseguir fazer o isolamento do M-acetal, né? Por conta dessa instabilidade. Então aí, tendo nosso acetal no meio reacional com o ácido, o que acontece? O nosso metóxido captura um hidrogênio do meio reacional, né? Formando um hidrônio, hidroxônio. E aí o que acontece? Esse íon hidrônio, então, faz com que o nosso metanol se torne um bom grupo de saída. Saindo ele, faz uma ligação com a hidroxila, né, formando outro tipo de íon hidrônio e liberando, então, o metanol, que vai dar origem, no final das contas, quando esse composto perde hidrogênio, a um aldeído, que era o aldeído de partida. Como é que acontece a decomposição de um M-acetal com base? A hidroxila do M-acetal vai perder o seu próton, ficar com carga negativa. Essa carga negativa vai fazer com que haja o deslocamento da carga negativa para formar uma dupla e expulsão do íon metóxido, tá? Regenerando, então, o aldeído e o metóxido, que depois, com tratamento com solvente prótico, vai produzir o metanol correspondente, tá? Então, a formação de M-acetais e a sua decomposição são tanto catalisados por ácido quanto por bases, tá? Que é o que está representado aqui nesse resuminho. Já os acetais, que são outra classe de compostos, eles se formam apenas na presença de ácido. Vamos ver, então, como é que isso acontece. Tem aqui, se eu colocar o acetaldeído na presença de álcool e ácido como catalisador, a gente tem a formação de um intermediário M-acetal, só que a reação não para aí, ela continua. E aí ocorre um segundo ataque de outra molécula de metanol, dando origem a um composto que a gente chama de acetal, tá? Então, o M-acetal é aquele que ainda tem a hidroxila. Já o acetal, não. O acetal ele sofreu 2 ataques e perdeu a hidroxila, ou seja, o oxigênio carbonílico saiu. Então, vamos ver o mecanismo da formação de um acetal a partir do M-acetal. Né? A gente já viu o mecanismo da formação do M-acetal, né? Então, agora, a partir do M-acetal, como é que continua a reação? Bom, primeiramente, a nossa hidroxila do M-acetal captura um próton do meio reacional, formando o nosso íon oxônio, que saindo vai dar origem a uma molécula de água, que se torna um bom grupo de saída. Então, sai o nosso grupo de saída e, simultaneamente, forma-se uma ligação dupla com o metóxido aqui, tá ligado? E faz um outro íon hidroxônio, né? Que, por sua vez, vai sofrer um ataque do metanol do meio reacional, tá? Como vocês estão vendo aqui, porque foi tornada eletrofílica a nossa carbonila. Na sequência, desfaz, né, a ligação dupla com o metóxido e a gente tem um outro íon oxônio que se forma do ataque. Na sequência, esse íon oxônio ele se desfaz por perda de próton para o meio reacional e forma-se, então, o nosso acetal correspondente. Então, os estágios da formação do acetal são a protonação do grupo hidroxila do M-acetal,
a perda de água por eliminação, e essa eliminação leva a um produto, a um íon oxônio altamente instável e altamente reativo. Na sequência, ocorre, então, a adição, né, do metanol no íon oxônio, que quebra a ligação π do nosso composto, e na sequência ocorre a perda de próton para dar o acetal correspondente. Então, aqui, ó, a formação dos M-acetais, a partir de compostos carbonílicos, né? O M-acetal ele pode ser formado tanto por ácido quanto por base. A catálise pode ser tanto ácida quanto básica. No entanto, a formação de acetais, que levam à perda do oxigênio carbonílico, só acontecem na presença de ácido. Por quê? Porque precisa tornar a hidroxila um bom grupo de saída, para sair como água e liberar, então, o oxigênio carbonílico da molécula, para promover o ataque de uma segunda molécula dissolvente. Então, vamos verificar aí como é que acontece a formação, novamente, dos acetais a partir dos nossos compostos carbonílicos, né? Aqui repete-se a mesma coisa da formação do M-acetal, né? A protonação da nossa carbonila para formar uma espécie mais eletrofílica que vai sofrer um ataque do nosso álcool, formando esse composto tetraédrico que vai perder um hidrogênio, dando origem a um intermediário M-acetal, tá? Na sequência, esse M-acetal captura um hidrogênio pela hidroxila do meio reacional, formando esse outro intermediário, onde a gente tem o íon oxônio correspondente, né? E aí, na sequência, ele sai esse grupo com água e forma-se uma nova ligação π aqui com esse oxigênio, formando este outro íon oxônio, que é reativo e vai sofrer um ataque de outra molécula de álcool, para dar origem a esse intermediário tetraédrico, que a partir da perda de um hidrogênio se transforma no acetal correspondente. Então, é importante de lembrar sempre que quando você vai escrever o mecanismo da reação, lembre-se sempre do íon oxônio que tem que se formar durante a reação, né? A partir do momento que acontece o ataque da hidroxila pelo próton no meio reacional, vai sair uma molécula de água, e dessa molécula de água vai haver a formação de uma dupla. Aqui está representado um mecanismo errado, ó. Aqui nessa parte não acontece esse ataque nesse momento, tá? Não é isso que acontece, isso daqui está errado. O produto que vai se formar se você fizer esse ataque vai ser o mesmo, ok, mas o mecanismo está errado. Então, lembre-se que tem que passar pelo íon oxônio depois é que acontecer o ataque, tá? Aqui a gente tem embaixo alguns exemplos, né, de casos de formação de M-acetais com os respectivos rendimentos, né, aqui uma formação de um M-acetal catalisada por HCl, né, para vocês verem a reação é feita em 20 graus, por 2 minutos, tem 60% de rendimento, e essa daqui catalisada por ácido paratolueno sulfônico, a 0 graus, por 2 horas, dá um produto acetal por 62% de rendimento, no caso. Os M-acetais, os acetais cíclicos, né, eles são acetais que são bem mais, como eu vou dizer, eles são bem mais estáveis do que os não cíclicos. Por exemplo, aqui a gente tem, ó, uma molécula que tem três grupos acetais, né? Um que é o dioxolano, aqui um acetal ordinário, comum, que não é cíclico, aqui é outro acetal, que é o ditilacetal, que é cíclico. Então, quando vai se tentar fazer a hidrólise em meio ácido desses acetais, o que acontece? A gente hidrolisa apenas os acetais não cíclicos da molécula, que são esses daqui, tá? Em preto. Os outros permanecem intactos. Então, acontece a hidrólise apenas do menos estável, que é o não cíclico, aqui apresentado, tá? Aqui a gente tem a formação de uma dioxolana, né? Que é bem clássica em química orgânica, através da reação com etileno glicol, ácido paratolueno sulfônico, a gente consegue proteger essa hidroxila formando uma dioxolana com um rendimento de 78%, tá?
Aí, novamente, o exemplo, mesma coisa dos que a gente já viu tudo anteriormente, né? O ataque da carbonila pelo ácido, formando um oxônio, que na sequência sofre ataque do álcool, formando um intermediário tetraédrico, que perde hidrogênio, forma-se esse outro intermediário, que captura um H+ do meio pela hidroxila, tornando esse grupo aqui um bom grupo de saída, que sai como água, e formação de uma dupla com o álcool correspondente, formando um íon oxônio intermediário, o qual é bastante eletrofílico e sofre um segundo ataque de uma da hidroxila do intramolecular, né, da mesma molécula, já que tem duas. E aí, forma-se esse intermediário que, após a perda de próton, dá origem ao produto. Os acetais, eles são muito úteis em química orgânica para alterar a reatividade dos compostos e para proteger carbonilas de reações indesejadas, quando a gente vai fazer várias reações em sequência. Então, aqui, ó, um exemplo, quando eu quero fazer um reagente de Grignard desse composto aqui, carbonílico, o que vai acontecer? Esse composto é muito instável, vai formar o reagente de Grignard, aqui na ligação carbono-bromo, formar o nosso reagente de Grignard, que é nucleofílico. Esse reagente de Grignard ele é impossível de fazer por conta que, ao fazer isso, na sequência acontece um ataque na carbonila intramolecular. Então, não rola fazer esse composto por conta da instabilidade dele. Então, o que a gente tem que fazer para conseguir fazer um reagente de Grignard desse composto? Primeiramente, a gente tem que fazer a produção do acetal, né, protegendo a carbonila com o etileno glicol para formar o nosso acetal, que é uma versão protegida da nossa cetona correspondente. Aí, nesse caso, agora a gente já consegue produzir o reagente de Grignard, que é estável, pode ser utilizado normalmente, né? Ele é utilizado, depois, na hora que não houver mais problema com a carbonila, a gente pode hidrolisar essa reação e liberar a carbonila novamente no meio reacional. Tá? Bom, as aminas, elas reagem com os compostos carbonílicos, formando compostos nitrogenados correspondentes. Quando a gente coloca para reagir ácido pirúvico na presença de hidroxilamina, a gente tem a formação de um intermediário A, né, na reação, e no final das contas, a gente tem a formação de um produto B. Quando a gente analisa essa reação por infravermelho, a gente verifica que, inicialmente, a gente olha um estiramento em 1710 correspondente à carbonila do ácido pirúvico. E, ao final, a gente vai obter um produto que não tem mais essa frequência de estiramento em 1710, mas sim uma intensa em 1400. Bom, o que acontece, para explicar isso daí, é que ocorre um ataque da nossa carbonila com nitrogênio, que é nucleofílico, ataca a nossa carbonila, deslocando a dupla para o oxigênio, formando carga negativa no oxigênio e positiva no nitrogênio, correspondente desse intermediário. Na sequência, por um deslocamento de prótons do meio reacional ou até mesmo intramolecular, essa espécie aqui, o oxigênio negativo ganha um elétron um próton, formando a hidroxila, e o nosso grupo amino aqui perde o próton correspondente, ficando com carga neutra. Na sequência, o que acontece? A hidroxila captura um próton do meio reacional, se torna então um bom grupo de saída, porque pode sair como água, sai como água, e deixa deficiência de elétrons nesse carbono, que vai ser suprida pela formação de uma dupla com o nitrogênio, que vai ficar com uma carga positiva, porque está fazendo 4 ligações. Na sequência, ele perde esse próton, e aí dá origem ao nosso composto nitrogenado, que substituiu, então, o oxigênio, que neste caso é uma oxima, tá? Por isso que a gente observa, então, a frequência de estiramento no infravermelho em 1400 no produto final, que é o correspondente à oxima. Então, os compostos nitrogenados correspondentes dos compostos carbonílicos são as iminas, né, e as oximas, principalmente. Aqui abaixo a gente tem, né, a reação de um aldeído, do benzaldeído, com a benzilamina,
fenilamina, né? E na presença de ácido, de catálise ácida, forma um intermediário do ataque do nitrogênio no composto carbonílico e após a perda de água, forma-se então a nossa imina correspondente. Qual é a primeira etapa da formação de uma imina? Primeiramente, é o ataque do nitrogênio à carbonila. O nitrogênio tem nucleofilicidade suficiente para atacar. Atacou? Beleza. Então, formou este intermediário aqui, que o nitrogênio está com carga positiva, o oxigênio fica com carga negativa, e a formação de um M-aminal intermediário. Mas a reação não para aí. Esse M-aminal vai sofrer uma protonação na hidroxila, na sequência, como se tornou um bom grupo de saída, que pode sair como água, vai sair, vai deixar o carbono deficiente em elétrons, que vai ser suprida a deficiência pela formação de uma dupla com nitrogênio. O nitrogênio, como faz 4 ligações aqui, fica com carga positiva, mas após a perda do hidrogênio, ele volta a ter carga neutra e dá origem ao produto que é uma imina. A formação das iminas, elas necessitam obrigatoriamente de catálise ácida. As iminas, de maneira geral, elas são compostos que não têm muita estabilidade, tá? É difícil você conseguir isolá-las se você não realizar algum truque, alguma forma de deslocar o equilíbrio para a formação das iminas no meio reacional. Mas tem algumas iminas que são relativamente estáveis, como as oxinas, as hidrazonas e as semicarbazonas, tá? Aqui a gente, então, tem a representação da formação de cada uma delas, né? Só a reação, sem o mecanismo, que é o quê? Uma cetona, que reage com a hidroxilamina, vai dar origem a uma oxina. Uma cetona que reage com uma fenilhidrazina vai dar origem a uma fenilhidrazona. Ao passo que a reação dessa mesma cetona com uma semicarbazida vai dar origem a uma semicarbazona. Uma outra classe de compostos que podem ser obtidas pelo ataque, né, substituição do carbono, do oxigênio carbonílico, dos nossos compostos carbonílicos, é a formação das iminas. Quando a gente coloca um composto carbonílico para reagir com uma amina que é secundária, na presença de ácido, a gente observa que há a formação de um composto que é uma imina, ou seja, um composto onde eu tenho nitrogênio ligado com carbono que faz uma dupla, tá? Ela é uma enamina, por conta que a gente tem aqui uma dupla, N, ligada com amina, enamina. Como que acontece a formação da enamina? Né? A nossa amina ataca o composto carbonílico, forma-se um intermediário onde o nitrogênio está com carga positiva, protonado, o nosso oxigênio está negativo. Por um deslocamento de próton, perde-se o próton aqui e ganha-se um próton aqui, formando esse intermediário que captura um H+ na hidroxila, formando esse bom grupo de saída, que vai sair como água, e deixando deficiência de elétrons, que vai ser suprida pelo nitrogênio, dando origem ao intermediário imínio, íon imínio, que é uma espécie onde eu tenho nitrogênio com carga positiva, a gente chama de imínio esse tipo de espécie, de composto, e na sequência, pela perda de um próton adjacente aqui à dupla, formada com nitrogênio, a gente tem a formação de uma enamina correspondente, tá? Então, as iminas, elas são formadas dos aldeídos a partir de aminas primárias, enquanto as enaminas só podem ser obtidas a partir de aminas secundárias. Os íons imínio, eles são intermediários bastante eletrofílicos, tá? Se eu pegar uma cetona, a ciclohexanona, e colocar para reagir com um reagente redutor, cianoboridrito de sódio, a reação não acontece. O cianoboridrito de sódio é uma versão um pouco menos reativa do que o boridrito de sódio. Lembra do boridrito de sódio, que era NaBH4? O NaBH4, o que ele faria aqui? Ele iria reagir com essa cetona, transformando ela num álcool, tá? Ele ia reduzir. Mas, como o cianoboridrito de sódio não é tão reativo, ele não consegue atacar aqui. No entanto, quando eu transformo essa mesma acetona, faço ela reagir com uma amina,
e obtém um intermediário no meio reacional que forma um íon imínio, que é esse íon aqui, onde a gente tem o nitrogênio com carga positiva formando a dupla, no lugar da carbonila, tá vendo? Aí sim, este composto ele é eletrofílico o suficiente para reagir com cianoborohidrito de sódio. E aí ele reduz, dando origem a uma amina correspondente, tá? Em excelentes rendimentos, inclusive, né? Então, essa daqui é uma das formas de a gente obter uma amina a partir de um composto carbonílico, transformando ele num intermediário imínio, que no meio reacional contendo cianoborohidrito de sódio, vai reduzir para a formação de uma amina correspondente. Outra forma de obter as aminas também é a reação delas com uma amina com um composto carbonílico em meio ácido, formação de uma imina que, pela redução com algum tipo de reagente que vai doar hidrogênio para o carbono que fazia a dupla com o nitrogênio, a gente tem uma amina secundária correspondente. Isso pode ser feito com catálise do tipo metal de transição, como níquel, na presença de hidrogênio gasoso em alta pressão, né? E presença do nosso aldeído, da nossa amina, a gente consegue obter a amina correspondente pela redução desse composto em meio em hidrogênio, da forma como uma hidrogenação catalisada por metal, tá? Outra forma de reduzir, né, que inclusive não só consegue reduzir as aminas e as iminas e enaminas, é a formação, a redução de compostos carbonílicos, como, por exemplo, amidas para aminas. Olha aqui, então a gente consegue fazer isso com o agente redutor, né, tetrahidreto de alumínio e lítio, que ele se adiciona ao íon hidrito, a carbonila, formando esse composto intermediário que desloca a carga negativa para o oxigênio, que vai coordenar um metal, tanto o lítio quanto o alumínio, do hidrito de alumínio e lítio, correspondente, não faz diferença qual dos dois coordena aqui. Na sequência, o que acontece? A formação de uma dupla entre este carbono e simultânea perda do grupo do oxigênio aqui que estava ligado ao nosso carbono anteriormente na carbonila, formando a carbonila. E aí a gente tem um intermediário, um íon imínio, que se formou. Este intermediário é reduzido mais uma vez por outra molécula de hidrito de alumínio e lítio, formando a amina correspondente. Essa é uma das maneiras mais eficientes, né, de se produzir as aminas. Aí aqui simplesmente a gente tem alguns exemplos de aplicação, né? Você quer fazer uma amina a partir de um composto carbonílico, uma boa estratégia, você pegar o cloreto de ácido desse composto carbonílico, reagir ele com uma amina, aí a gente vai obter uma amida, e na sequência reduzir ele com hidreto de lítio e alumínio para obter a amina correspondente. Outra forma é você pegar uma nitrila e reagir a nitrila diretamente com hidreto de lítio e alumínio. E neste caso, a gente obtém também a amina correspondente. Então, foram essas reações que eu acabei de apresentar agora, que são suficientes para vocês conseguirem fazer os exercícios, então, de substituição nucleofílica com perda do oxigênio carbonílico, tá? Então, era isso. Até a próxima. Muito obrigada pela presença e bons estudos aí.